Boa tarde, meus irmãos em Cristo Jesus. Espero que esteja tudo bem, uma tarde abençoada. Hoje vamos falar um pouco de igreja. O que é a igreja? Algumas pessoas usam a igreja para descrever um belo edifício, ou um templo, ou uma organização religiosa. No Novo Testamento, ao povo de Deus, que somos nós cristãos, a igreja é um edifício construído com pedras vivas, com pedras vivas. Então, a igreja somos nós somos a igreja. E em 1 Pedro 2,5 nos diz: também vós mesmos, como as pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então isso quer dizer que nós mesmo somos a casa de Deus, né? Em espírito e verdade somos a casa de Deus. E alguns, eu queria ver agora, mostrar alguns pontos na Bíblia que falam desse assunto, igreja. Então vamos dar uma olhadinha como começou a igreja, a nossa igreja, a igreja de Cristo. Vamos ver, dar uma olhadinha. Vamos ver, só um momento. Quem fundou a igreja, né? Quem fundou a igreja? Quem fundou a igreja foi Jesus. Jesus fundou a igreja. E em Mateus 16:18 nos diz que, né, ali naquela passagem, Mateus 16:18, Jesus falando para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro. Jesus falando para Pedro: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos, Deus abriu a igreja e ninguém irá fechar. Então, as portas que Deus abre jamais serão fechadas. E quem é o cabeça da igreja? Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. Nós somos discípulos. Jesus é o pastor. Isso podemos confirmar também lá no livro de Efésios 5:23, onde diz: porque o marido é o cabeça da mulher. Cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, escrito lá pelo apóstolo Paulo, né, em Efésios 5:23. E, né, e onde começou a igreja de Cristo? A igreja de Cristo começou em Jerusalém no ano mais ou menos 33 depois de Cristo. Depois de Cristo, na festa de Pentecoste, né? Em Atos 2, de 1 a 4. E ali em Atos 2, de 1 a 4, diz, né, aqui, ó: ao cumprir-se ao dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quem estava assentados? Ali quem estava assentados eram os apóstolos que estavam assentados. Aí vem a pergunta, né? Como fazer parte da igreja de Cristo? A igreja que Jesus fundou. Então a gente vai lá em Atos 2:38, né? Atos 2:38, a gente vai ter essa resposta aí do apóstolo Pedro, né? Que perguntaram o que fazer para entrar na igreja de Cristo, o que fazer. Então Pedro falou:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Batizado em nome de Jesus. No nome de Jesus. Seja batizado para remissão dos vossos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então ali, receber o dom do Espírito Santo, e 41, né? Então no verso 41 diz: então os que aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então hoje, meus irmãos, eu digo, por que não acrescentar na Igreja de Cristo? Venha fazer parte da Igreja de Cristo, né? Então, lá em 47, também diz em 47, Atos 2, 47, que é a continuação, diz também, louvando a Deus e contando com a simples simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, meus irmãos, cada dia temos que evangelizar as pessoas, falar do amor de Cristo, falar da salvação. Então, a salvação, meus irmãos, aqui a salvação é o batismo. As pessoas têm que ser batizadas e para receber a remissão dos seus pecados. Meu irmão, não deixe para amanhã. O batismo é muito importante, a sua salvação. Um abraço, fica com Deus, que Deus abençoe. Até o próximo.